Salve, salve, galera! Itarão Sagabinazzi na área para mais um episódio do Mundo TVcast. E hoje, ao meu lado, Renanzinho. Renanzinho, eu quero trazer algumas informações sobre esse podcast logo desde o começo, porque hoje é o episódio 69. Tá vendo que nada na vida é por acaso. Então, eu queria começar agradecendo o pessoal que está na audiência, Itarão Sagabinazzi na área. Vocês já viram o nosso convidado. E aqui o nosso co-host, Renan Castro, preparado para mais uma bateria de perguntas e de frente com o peru e todo esse trabalho que você faz aqui como comunicador. Estão preparados? Tô sim. Então, dê boas-vindas ao público. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo TVcast. Queria começar agradecendo nossos patrocinadores, o KSOP GG Poker. Tem etapa em breve aí, estaremos lá em São Paulo. O Insight Poker Team, CPC Poker Online e o InstaPay. Todos eles estão com a gente. Sem eles, nada disso seria possível e esse episódio não aconteceria. Apesar do Ryan, né? Apesar do Ryan, o episódio vai acontecer. Pra gente começar logo o episódio, eu queria apresentar o nosso convidado, né? Ele é filho de Vilma Ramos, tem 35 anos, pai do Iago Augusto, nascido em Tapetininga. Conhece Tapetininga? Não, nunca nem ouvi falar. Interior de São Paulo, hoje morando em Sorocaba, gosta de rock, música eletrônica e não dispensa uma torta de frango. Eu tô achando que tem uma piada nisso aqui. Corintiano raiz, comediante de stand-up, o Mundo TVcast de hoje é com você, Valdeci Proença. Seja bem-vindo, meu querido. Outra vida, hein? Vale. Olha, primeira vez que as pessoas me perguntam as coisas e usam para alguma coisa. Se sentiu Muito quase bom. que no Faustão, no arquivo confidencial aqui. Então, quase eu olhei para trás aqui, vesti um telão com a minha mãe falando algumas coisas. Muito bom. Obrigado pelo convite aí, cara. Que da hora, tô envolvido cada vez mais com o poker, tô bem feliz com tudo isso. E valeu mesmo, de verdade. A gente que Muito fica bom. feliz. O Mundo TVcast com nessa nova temporada, né? A gente tem procurado trazer pessoas que vão agregar além do poker, né? Que não vão falar que eu comecei a jogar poker com feijão, minha mãe não gostava que eu jogasse e hoje eu sou campeão mundial. Acho que essas histórias acabam já elas ficam limitadas. Então a gente está sempre tentando trazer um tema diferente, né? Na semana passada a gente falou sobre o High Limit, né? Um projeto novo de cash game televisionado no Brasil. E hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre a dinâmica de comédia, né? Da criação de conteúdo, do humor. O Renanzinho é um dos nossos expoentes aqui dentro do mundo poker. Ele usa o humor de uma forma muito boa para se comunicar. Então, quando a gente pensou em alguém com esse perfil, o Valdeci foi a primeira ali. Pô, é um cara que trabalha com isso, que é comediante, que está inserido no mundo do poker. E nada mais justo que o episódio 69 ser com ele já para garantir o trocadilho, né, Renanzinho? Perfeitamente. E aproveitando também a oportunidade que a nossa direção aqui de imagem já tinha pedido para tu ficar reto, mas aí tu vai envergando devagarzinho, ó, já tá de lado de novo. Pronto, assim, garoto. Tá um É que eu sou torto, ele fica sou torto desde nascença, então é embaçado. Pra mim. Ele fica assim, né? Ele fica tipo... Oi, tudo... Vai puxando aqui. Bom, eu queria começar o episódio pedindo para vocês deixarem o like aqui, mandarem comentário de quem vocês querem ver nos próximos episódios, sugestões, o que vocês acharam. E principalmente para a gente seguir a gente nas redes sociais, né? Pode me seguir lá, o YTO Sagabinazzi, tem o link na descrição. Eu sempre estou fazendo stories, respondendo caixinhas, botando meu look do dia lá na academia. E também seguirem o Contador de Parada, que está sempre contando uma parada, fazendo algum vídeo de comédia. Então sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, para a gente continuar se empolgando com esse trabalho. Além disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem na nossa comunidade do Discord. A gente sempre tem promoções rolando lá, senhas de free roll, várias formas de você começar a sua carreira como jogador de poker, começar o seu bankroll ali, pegar dicas e tudo mais. Então, o lugar é a nossa comunidade do Discord. E antes da gente começar, da gente ir para as perguntas das atualidades, né, do que aconteceu nessa semana, queria falar sobre a InstaPay, né? A empresa que resolve sua vida quando o assunto é fichas de poker online, né? Se você joga nos principais sites de poker e não quer ficar esperando para sacar aquela burocracia, na InstaPay é no Pix, cai na hora e com a melhor cotação. Então confie na segurança de quem há 10 anos trabalha no mercado atendendo times de poker e também jogadores e tudo mais, né? Então pode escanear o QR Code da tela,
que está aqui do meu lado. Clica no link da descrição e conheça a Instapay, né? Veja a facilidade que a Instapay traz para a vida de um jogador de pôquer, tanto para quem ganhou alguma coisa, para quem quer colocar fichas e tudo mais. Então, Instapay é o local. Meu querido Valdeci, antes de entrar nos assuntos ali pessoais, a gente tem alguns assuntos gerais que aconteceram durante essa semana. E a gente conversou, né? Quando eu te convidei para o podcast, você falou, Itaron, não me venha com nome de jogador, não me venha com negócio que eu ainda não conhecia esse mundo, né? Eu sou do mundo da comédia. Então, o que a gente fez? Talvez as perguntas que a gente for fazer aqui, ela não tenha muito a ver, você não tenha muito a agregar na questão do poker. Mas eu pensei, se a gente apresentar para ele essa temática e ele contar um pouco da experiência dele no mundo da comédia, né? Pra gente ver se tem uma correlação entre esses dois mundos. Ok. Então a gente tem um assunto bem relevante nessa semana, foi a proibição do uso de eletrônicos nas retas finais de torneios da WSOP. Para quem não está familiarizado... Das 3 últimas mesas, é isso? Das 3 últimas mesas. Exatamente. Para quem não está familiarizado, no ano passado, rolou um pessoal estudando no celular e durante o heads up da WSOP. Então foi uma coisa que, para quem para o mundo, né, que vê aquele momento, ficou uma coisa feia, como se estivesse tendo uma ajuda externa, e estava tendo uma ajuda externa. Então a WSOP resolveu proibir o uso eletrônico de celulares ali a partir das 3 últimas mesas. Queria te fazer uma pergunta pensando acho que na nossa modernidade hoje em dia, que é quase impossível alguém ficar sem celular. Imagina você passar 12 horas sem ter acesso ao seu celular praticamente ali, na nossa dinâmica de vida hoje. E eu também queria perguntar como é que está em relação aos shows. Você acha que isso também atrapalhou muito? Você tem algum tipo de proibição de celular? Como é que fica a relação quando você está fazendo stand-up? Para a gente pensar nesses dois mundos. No stand-up, na verdade, não é questão nem de proibição, é questão de quando as pessoas acabam usando o celular para ler uma piada ou para ver alguma coisa ali, parece que ela não se preparou para aquilo, entendeu? Depende como ela vai levar isso para o show. Por exemplo, eu tenho umas piadas que eu falo assim, quando a plateia está muito boa, eu acabo testando umas piadas. Então eu falo assim, aproveitando que a plateia é muito boa, eu posso testar umas piadas com vocês aqui? O pessoal, pode. Eu falo assim, ainda bem que pode, porque se não pudesse eu ia fazer do mesmo jeito, porque o show é meu. E daí eu pego o celular e falo assim, vou testar umas piadinhas curtas com vocês. Por isso vocês esperavam, hein, um anão fazendo piada curta. Aí eu já começo a fazer e vou brincando. Daí eu pego o celular e eu já dei essa descontraída, falei que é piada nova, falei que eu tô testando com eles, porque a plateia tá legal, pego o meu celular e leio ali uma piadinha ou outra e passa batido. Agora, se você deixar o celular de lado e você tá fazendo negócio, você dá aquela olhadinha aqui, aquela consultada e volta a fazer, não é tão legal. Entendeu? E essa parada hoje, para mim, envolvido com o poker, de não poder usar, eu acho, tipo, que... Eu sou uma pessoa super adaptável a tudo, né? Não é porque era X que tem que ser X para sempre. Pode ser uma hora que seja Y, e não tem problema nenhum. Mas, para criadores de conteúdo, eu acho que não vai ser tão legal. Porque tem gente que vive disso, né? E daí não vai poder registrar ao vivo a sua reta final, por exemplo. Eu acho que a gente também tem que ter isso em perspectiva, que a WSOP ela é o campeonato mundial. É um momento ali que o pessoal joga aqueles 50 dias de evento, você não vai chegar numa reta final toda em todos os torneios, você vai chegar em 2 ou 3. Então, entre aspas, você ficar sem o celular daquele momento e talvez se você pensando em criador de conteúdo, talvez com uma pessoa te olhando, te filmando, faça sentido, né? O grande lance se a gente trouxer para a realidade do torneio do clube, aí é basicamente impossível, né? Imagina, toda vez que você chegar numa reta final, você tem que largar o celular. Acho que dessa forma não funcionaria. Acho que não, porque as pessoas elas estão bitoladas a todo momento. Eu, particularmente, estou falando com vocês aqui, né? E também estou usando o meu celular. Então, a gente usa o celular a todo momento. Não estou usando para outra coisa, de ficar falando com alguém aqui, ou vendo Instagram, vendo vídeo quando a gente está conversando. Mas eu tenho umas colinhas que eu marquei para o nosso podcast aqui, entendeu? Então, a gente acaba usando o celular a todo momento. É difícil ficar sem.
Você Viu, dorme Renan? do Tem uma lado do celular. colinha. Não, hoje em dia você tem uma dificuldade até Tem um pessoal que deixa o celular longe do quarto para conseguir dormir, né? Todo mundo me dá essa dica, eu ainda não segui. Mas, ó, Renanzinho, já anota aí, você tem que fazer suas colinhas pra chegar com as piadas e tudo mais, viu? Tá aqui, chama-se roteiro. Ó, Tá aqui. Ó. Mas a minha colinha não tem muita coisa, não. Tá escrito assim, ó. Renan Castro. Ei, Aí, Ítaron, tá aqui. E tá muito bom. episódio 69, que eu achei bem interessante. Eu, particularmente, odeio 69, porque eu só alcanço o umbigo da mina, então fica meio zoado. Mas vamos nessa, né, meu? acho bom, né? Ai. Bom, então a gente basicamente falou um pouquinho sobre como é que ficaram as... O que a gente espera um pouco? Imaginou a cena, né? E nem é 69, é 34,5 que a gente chama, né? Ai, Rapaz, Jesus vai morrer o amado. menino. Eu vou parar de fazer graça. Vamos falar do assunto sério Toma, agora. toma uma aguinha, pelo amor de Deus. Pode falar É besteira? melhor agora? Pô, se você visse o de frente com o peru, você já estaria rasgando o verbo aí. Então é tranquilo. Tranquilo, tá liberado. Mas então isso foi isso que a gente falou sobre as proibições de eletrônicos nas retas finais da WSOP. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai estar na WSOP a partir dos primeiros dias. Guilherme Schiff vai estar lá. Depois toda a equipe durante os 50 dias de WSOP. Vai para Vegas, ou Valdeci, ou não tá nos planos? Como que é? Vai para Vegas jogar WSOP ou gravar conteúdo ou não tá No nos seus WSOP? planos? Isso. Tá maluco, eu não vou pra Votorantim direito, que é do lado de Sorocaba aqui. Outra tinha do lado, né? Não, eu não. Cara, para eu sair do país, eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu tô com uns projetos agora que pode ser que comece a me dar uma grana de verdade mesmo para minha vida, que daí isso para ano que vem pode se tornar mais realidade. Mas por enquanto, por mim mesmo, eu não consigo estar nesses lugares por enquanto. Não, mas é questão de tempo. Agora, a gente vai para um outro assunto, né, que repercutiu bastante nessa semana. O Yuri Martins, um dos maiores jogadores de pôquer do Brasil, falou um pouco sobre como foi o Nine Tails, como foi ter uma pool, né? Caso o Valdeci não entenda como funciona, jogadores basicamente se juntam, jogam todos os torneios ali e é como se fosse de um bolso só. O bankroll fosse todo deles, né? Fosse dividido. Então eles discutem sobre mãos, eles se dão apoio ali, né? Cada um traz um pouco do seu conhecimento, eles jogam e esse valor ali é dividido para diminuir a variância, né? Diminuir o risco ali de perder e tudo mais. Legal, legal. Então, o Yuri Martins tem no site lá do Mundo Poker todas as informações para entender como é que é a visão de um cara que fez parte do Nine Tails, né? Um dos pools mais vitoriosos do que a gente tem registrado no poker. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que aí foi bem legal que você falou sobre como é que estava a sua dinâmica aí na sua casa nos últimos anos. Como é que a união de comediantes é boa para a profissão? Se a gente pegar nos jogadores de poker, né? Como você, eu acredito que você nunca tenha feito parte de um pool, tenta trazer para a gente, da sua visão, como é que a união dos comediantes é positiva ou negativa também para vocês conseguirem crescer como profissionais. Crescer como profissional dá. Depende, o jeito não dá muito. Mas, cara, existe, mas eu acho que, tipo, é meio que igual para muitas coisas, porque existe sim uma parceria de vários comediantes, assim como tem os individualistas mesmo, que não quer saber de ninguém, quer só seguir o seu próprio caminho, foda-se todo mundo, já era, entendeu? Mas tem uma galerinha que gosta de se juntar. Eu tenho um sócio meu aqui em Sorocaba, que é o João Valho, que é um comediante também. Ele é um cara que abre muito espaço para muita gente. O nosso Comedy Club aqui em Sorocaba, que eu tenho um Comedy Club aqui em Sorocaba também, que se chama Black House Clube de Comédia, junto com o João Valho. A gente abre muito espaço também. Quando eu tinha uma república aqui nessa casa que eu moro, ela tem 5 quartos, e todos os quartos estavam ocupados. Eu morava com 4 comediantes, hoje eles não moram mais comigo. No começo, sim, houve uma união, a gente sentava em volta da mesa, eu falava um assunto, eles me ajudavam a criar piada. Eu falava, eu quero falar sobre elevador
de que eu moro no 15º, mas alcanço apertar até o 13º só. Essa era a ideia ali inicial, e eles iam destrinchando para mim o que eu poderia falar mais sobre elevador, sobre condomínio, sobre prédio, essas coisas. Aí um vinha e falava assim, eu quero falar da minha ex, que ela gostava só de restaurante caro. Daí a gente ia, todo mundo ia e falava sobre restaurante, ideias que tinha. Então, era bem gostoso no começo, era bem produtivo. Depois de um tempo, cada um começou a se destacar, né, na sua área, no seu nicho ali, e meio que começou a dispersar um pouco, e daí meio que acabou, entendeu? Mas um começo ali foi bem legal e teve uma parceria. Não que no final não teve uma parceria legal, mas meio que dispersou, entendeu? Então, tipo, eu acho que, como qualquer outro lugar, tem a parceria, mas tem, não tem, é um pouco de tudo, eu acho. Foi bacana porque o Yuri falou que o pool, né, se a gente pegar aqui, tem uma vida útil, vai ter um tempo que vai funcionar. Vai chegar um momento que eu acho que as pessoas acabam crescendo e buscando novos objetivos que acabam saindo um pouquinho disso. Você vê comum, né? alguma... Pode falar. Não, só falei que é comum, né? Na vida da gente é comum isso aí. Você começa uma parada, daqui a pouco você tá em outra, e tá em outra, e tá em outra. É isso aí. E como é que... Pode falar. Eu costumava achar que, normalmente, quando você tinha um grupo e acontecia havendo a separação, o desmembramento, né? Tipo, por exemplo, as Spice Girls, quando se separaram. Não sei se era o exemplo melhor que eu podia usar. Os Beatles, por exemplo. Então, eu associava muito isso à questão de ganância e ambição, sabe? Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que isso é muito mais comum do que se imagina e que muitas vezes não está nem ligado à questão financeira. Às vezes é questão de processo, de crescimento, sei lá, divergências de interesse, que vai mudando a visão das pessoas com o tempo. E eu já começo a enxergar isso como um processo comum, um processo normal que faz parte. E essa parada do pool, tipo, no poker, eu imagino que é um grupo que se reúne, que troca ideia, discute mãos e tudo. E tu falou dessa parada que tinha uma ruma de comediante lá morando junto, e vocês trocavam ideia e vocês se ajudavam, né? E aí, sim. Só que é natural que, espero que não tenha acontecido nenhum tipo de desgaste, alguma coisa... Não, eu torço pra não tenha tido nenhuma briga, né? Porque ele provavelmente ia sair perdendo, né? Até chega a ser até covardia, né? Eu morro. E ele é o dono da casa, inclusive. Então, mas que você trazer pra gente se existe essa separação, como é que eu posso dizer? Litigiosa. Natural, se é um processo de fato natural ou que é pressionado de alguma forma, de que existe de fato algum desgaste? Cara, pra mim sempre vai ser natural. Pra mim sempre vai ser natural. Pra algumas pessoas eu sinto que não. Eu sinto uma resistência. Por exemplo, assim, ó. Vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui com um ou outro que acabou ficando meio assim comigo. Na hora que eu abri um comedy club, chamei a galera para vir morar aqui, em cima de um comedy club, aonde eles podiam fazer shows a hora que eles quisessem no comedy club, aonde eu fiz um espaço que ficou barato para todo mundo para morar. Montei um escritório onde cabe 5 pessoas para trabalhar, fiz parceria com um sofá que cabe 8 pessoas, nada eu pensei individual, eu pensei no coletivo. Nessa hora, ok, Valdeci, muito obrigado, valeu. Na hora que eu falei não quero mais, Jesus amado, entendeu? Tipo assim, parece que você iniciar alguma coisa, ok. Você que iniciou cancelar, você é o errado. Você é o cara chato do rolê. E não é bem assim, entendeu? Eu, na minha concepção, eu sei entender isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma moça que trabalha comigo que se chama Fernanda Morato. Ela começou comigo nas produções de stand-up e hoje ela é a melhor produtora de stand-up comedy do Brasil. E ela não vai mais trabalhar diretamente comigo. Ela está expandindo, ela está indo para outros lugares. Eu poderia muito bem falar assim, nossa, agora que eu dei todo o treinamento, deixei ela craque, ela vai ganhar dinheiro com outros e não vai me ajudar. Ou eu pensar, muito obrigado por você ter ficado comigo todo este tempo, agora voa, entendeu? E é esse sentimento que eu passo para ela.
ela acha que eu tô bravo, eu não tô bravo com você. Você tem que voar, você se transformou na melhor produtora do Brasil, você tem que expandir. Eu não consigo pagar hoje para você o salário que você merece, então você tem que ir sim, entendeu? Então eu acho que é muito de percepção. É isso. Perfeito. É só mais uma outra dúvida. Só ia dizer que eu tenho certeza que eu nunca vou ter esse sentimento com o Ryan, né? Pelo menos. O Ryan não tem perigo. É só você que quer ele, pai. Não tem jeito. É o nosso produtor aqui. É aquele que não estava aqui quando a gente precisava dele. Ah, entendeu? entendi. Então, esse eu vou sempre conseguir pagar ele. É tranquilo. Vai. Tipo assim, essa experiência, tu pretende repetir, criar essa estrutura para acolher mais pessoas, para dar esse suporte inicial, ou foi uma parada... É mesmo? Ele faz logo assim. Tá tentando arranjar uma vaguinha lá, Renan? Não, só pra... Não, nem a pau, nem a pau. Esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu vou pensar mais em mim, porque, cara, juro pra você, cara, até tava tendo uma reunião antes de vocês aqui, que a gente tava conversando sobre isso. Eu sou um cara que eu gosto de ajudar, o pessoal pediu pra mim, eu tô lá, às vezes não pede, mas se eu vejo que tá precisando, dou uma ajuda, mas não é nem que eu faço esperando algo em troca, mas quando tem ingratidão, me deixa tão mal, que ao invés de agora, tipo assim, não é que eu espero, mas para eu não ter mais esse sentimento, esse ano eu comecei a pensar mais em mim mesmo, entendeu? Então, desse ano para frente eu vou tentar, porque ainda não consigo 100%, ser mais individualista, entendeu? O Valdeci, por 35 anos, não pensou dessa forma, mas agora vai pensar um pouquinho. Então, eu não montaria de novo algo do tipo, não. Se for algo que vai agregar para mim, uma suposta ajuda que eu vou dar para alguém, ou montar alguma coisa de novo que vai realmente agregar para mim, pode ser que eu até faça. Mas se for pensando no próximo, parece até esquisito o que eu tô falando, né? Porque olha, o cara não pensa no próximo. Eu já pensei bastante e me ferrei, então eu quero ficar só quietinho, sabe? Ô, Valdeci, eu queria... Pô, eu falei com você que eu tive em Sorocaba essa semana, visitar alguns familiares. Provavelmente eu volto no final do mês, então já tem agenda? Quando é que vai ter show? Eu sei que geralmente o pessoal deixa para o final, mas já falar um pouquinho sobre isso. Onde é que o pessoal pode ir no show, se tiver por Sorocaba? Quando é que tem uma agenda? Enfim, conta pra gente. Sorocaba tem o único comedy club de Sorocaba é o meu, que é o Black House Clube de Comédia. A gente tem mais de 25 shows por mês que a gente faz aqui. Caraca. Então, você pegando lá Black House Clube de Comédia no Instagram, você vê, tem um link lá que cai na nossa agenda, você pode escolher com trocentos shows que tem lá, tem de comediantes que estão iniciando, até Léo Lins, Murilo Couto, Danilo Gentili, Fábio Rabin, um monte de comediante bom vem aqui também. E tem o meu show, que é no dia 30 deste mês. Meu show de especial de aniversário, porque dia 31 é meu aniversário, eu vou comemorar dia 30 aqui na Black House. Então, quem quiser vir assistir um anão, que não é todo dia que você vê um anão solto por aí, eu vou estar no palco fazendo show. Dia 30, a partir das 8 horas, na Black House Clube de Comédia. Já separa meus ingressos, eu vou estar eu chego dia 29 em São Paulo, já vou deixar o compromisso de aparecer lá para te prestigiar. Se você não vier, eu vou fazer esse corte. Se ele não vier. Pode. Dia 28 também, hein? Aí, pronto. Eu vou também. Aí, demorou dia 30. Né, pobre peru? Isso vale de nada. Como que é? Dá uma cortesia. Não sei como é que vocês chamam aí em São Paulo. Tipo, um pedaço de graça. Aqui a gente chama de folgado. Aí o que você queria. Eu pago a consumação. Nossa. Aí sim, nossa. Hein? Quase ninguém fala isso. Nossa. Houve pouco isso? Não, vocês são meus convidados. Inclusive, ó, 8 horas é o meu show, 10 horas tem outro show. Como eu moro aqui em cima, eu faço o show das 8 até umas 9h30 e depois aqui onde vocês estão, onde eu tô gravando com vocês agora aqui, eu vou fazer um churrasco, então vocês estão convidados também. Fechou. Eu vou aparecer sim, obviamente se não acontecer nenhum imprevisto, mas será um prazer conhecer o clube que você criou e também seu trabalho presencialmente.
Queria falar agora sobre um pouco dos nossos patrocinadores, né? Vai falar agora sobre Insight Poker Team, né? Se você quer construir uma carreira sólida de poker, o Insight Poker Team é o seu lugar, referência na formação de jogadores de gestão de carreira, com uma abordagem humanizada, entende o que cada jogador tem uma trajetória única, né, Renanzinho? Isso é levado em conta em todo o processo de evolução. O time conta com uma equipe experiente de desenvolvimento de talentos e oferece uma estrutura completa para que cada atleta atinja o potencial com consistência e suporte especializado, né? Se você quer evoluir com quem entende, é só seguir o Insight Poker Team no Instagram. Tem o QR Code aqui do lado também. Vocês podem entrar no link da descrição, se aplicar para virar um jogador do Insight Poker Team. E, assim, eu nunca joguei no Insight, mas eu posso garantir que as festas deles são as melhores, sempre estive nelas. Grande abraço para o Fabrício, para a Carol, que sempre produz muito bem esses conteúdos, essas festas, essas confraternizações. E se eles são bons também em produção, não é possível que não sejam bons também como cuidando de carreiras e gerindo a vida de jogadores de pôquer. Agora a gente vai começar propriamente o episódio. Eu queria te perguntar, cara, esse boné, ele significa bastante pra você, né? Você se auto-declara o maior anão do mundo. Conta pra mim, então, de onde veio isso, um pouco também da sua trajetória, da sua história, e como é que foi, eu acho que uma parte importante, assim, você tem 35 anos, você já passou por muita coisa. Como é que foi se autoafirmar, entender um pouco de como seria a sua vida? Então fala um pouco sobre esse processo e como surgiu o maior anão do mundo. Boa. Como na vida de cada um tem altos e baixos, na minha teve só baixos e baixos, né? Aí, brincadeira. O maior anão do mundo surgiu por causa de uma piada, né? Igual eu falei para vocês antes dos bastidores, eu fui bancário por um bom tempo, né? Trabalhei em outras coisas e depois eu pedi para ser mandado embora do banco para viver da comédia. E daí eu comecei a pesquisar sobre, né, o que eu iria falar. E óbvio, um anão subir no palco e não falar nada de anão é complicado, né? Entendeu? É a mesma coisa de um mudo subir no palco e não falar nada. Também é foda. Mas enfim, aí eu comecei a pesquisar e eu vi que eu achava que anão era considerado quem tinha de 1,30, 1,20 para baixo, né? E daí eu vi uma matéria lá que não, que anão é considerado quem tem de 1,40 para baixo, certo? E eu, 1,40. Então, se o anão é considerado quem tem de 1,40 para baixo, 1,41 é um baixinho, concorda? Sim. Então, se eu tenho 1,40, eu sou o maior anão do mundo. Pode estar até empatado com o outro, mas o maior sou eu. Como que é? Pode estar até empatado com o outro, mas o maior ninguém tira. Cara, cortou o começo. Respira e faz de novo. Pera. Espera aí que o Renan vai tossir. Você pode estar até empatado com o outro anão, mas o maior é você. Isso, até que se prove o contrário. Até que apareça outro com 1,40 também, que ninguém se manifestou ainda. Ele deve ser uma minoria também. Daí, quando não acontecer nada, eu tô aqui. Mas é 1,40 com a perna envergada ou se aprumar a perna, passa do 1,40? Então, se eu colocar umas duas meias, eu passo um pouco. Tá bem no limite, né? Mesmo no limite mesmo. Eu tô bem cravadinho no limite ali, entendeu? Não, eu sei que você queria perguntar, mas eu vou te responder. Pelado ele tem 1,40, que é o que você queria. Ele queria saber qual é a sua altura pelado, entendeu? Ah, você quer saber qual é a minha altura pelado? Aí é 1,40, né? Isso é só pessoalmente. Quer conhecer a toca do anão? Você falou que você era bancário e tudo mais, mas como é que surgiu a comédia na sua vida? Você provavelmente era um cara que brincava bastante, mas assim, qual foi o momento que você falou, pô, vou investir nisso? E também qual foi o caminho que você trilhou, né? Eu acho que pode ter muita gente que tá pensando em entrar no mundo da comédia, pô, por onde eu começo? Então, a trajetória de pessoas de sucesso seja uma inspiração. Então, como é que foi sua trajetória? Falou, pô, vou virar comediante. O Renan fez assim, como se ele queira virar, mas acho que é melhor você continuar entrevistando mesmo, Renan. Fica na sua aí. Tô brincando. Brincadeira. Então,
Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer mágica na escola. Eu comecei a gostar bastante disso e virou uma profissão depois, onde eu trabalhei como mágico por uns 15 anos, mais ou No menos. banco. Eu ficava fazendo shows em festas infantis e adultas. Eu preferia mais adulta porque eu não me dou bem com criança. Criança acha que eu, quando eu faço a Bárbara, até confunde quando eu faço a Bárbara. É meio complicado. Mas eu gostava bastante. Então, tipo assim, o palco não era tão distante para mim por causa dos shows de mágica. Mas eu tinha muito medo de esquecer texto quando eu entrei na comédia. Um amigo meu começou a fazer, ele fez um curso. Aí ele falou para mim, mano, você tem que começar também, você tem que começar também. Daí eu falei, mano, eu vou esquecer texto. Não, mas você já é engraçado, tenta lá, tenta lá, tenta lá. Aí eu fui, fiz um curso, gostei pra caramba. Antes de eu fazer o curso, já tinha me aventurado a, do nada, subir num palco uma vez para fazer 5 minutinhos, e foi bom. A segunda vez foi boa também, a terceira foi horrível, deu vontade de desistir, mas através disso, o incentivo dele, eu comecei a fazer e comecei a gostar pra caramba. E eu vi que era um bagulho, cara, que é surreal se você parar pra pensar, porque assim, ó, a mágica, eu precisava de um biombo atrás de mim, eu precisava levar, né? Eu levar como estrutura. Eu precisava de a minha maleta, todos os apetrechos da mágica, tecido, isso, aquilo, tal. E o stand-up, velho, o stand-up, se eu tô aqui agora, do jeito que eu tô, e tem um palco do meu lado aqui, eu só vou, eu mesmo subo e faço acontecer, entendeu? Então, para mim, o stand-up é muito mais fácil. Foi por isso que também eu meio que deixei de lado a mágica, que tinha que levar maleta, tinha que levar os apetrechos, para dedicar somente ao stand-up, porque o difícil é você estar aqui escrevendo, escreve pra caramba, às vezes você escreve 2 folhas e salva 4 linhas de piada, para piada boa mesmo, porque tem gente que não se policia isso, né? Ela escreve 2 folhas e vai lá e apresenta as 2 folhas. Eu não. Se eu escrevo 2 folhas, eu sou rigoroso na parada, eu quero que entregar o melhor pra plateia, então isso aí vai virar 4 linhas de show. 10 minutos escrito vira 20 segundos de piada, entendeu? Então, assim. Mas foi mais ou menos isso. Um amigo meu começou na comédia, indicou pra mim, eu comecei, gostei pra caramba, pedi pra ser mandado embora do Bradesco, que me chamaram de louco na época, porque eu ganhava bem, graças a Deus. Primeiro mês na comédia eu ganhei R$ 600, o segundo mês eu perdi dinheiro, e eu quase voltei pro mercado. Eu tomei um tapa na cara, né? Porque um amigo meu falou assim pra mim, você vai voltar pro mercado de trabalho? Eu falei, vou. Ele falou assim, mas você vai trabalhar o dia inteiro e depois à noite você vai continuar fazendo stand-up. Eu falei, sim. Daí ele, então você vai trabalhar umas 18 horas por dia. Daí eu pensei, Daí ele falou assim, você tá se dedicando pelo menos 6 horas por dia à comédia? Isso foi um tapa na minha cara, porque eu não tava me dedicando 6 horas por dia na comédia, nada. Quando eu comecei a levar como um trabalho mesmo, tudo começou a fluir e aí cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, que tá indo bem. Caraca, muito irado, porque na verdade eu queria até... Qual o nome desse seu amigo? Porque ele é um ótimo conselheiro. Por quê? Não, porque é bom conselho mesmo, porque eu queria que você falasse o nome dele pra gente dar os créditos aqui, porque realmente é um conselho muito bom, porque você falou, não, vou me dedicar 18 horas, sendo 6 horas a comédia. Aí ele falou, pô, mas agora você tá fazendo isso? Aí você, não, então, tipo, te colocou talvez no caminho que você precisasse. Sim. Eu só não citarei o nome dele, porque ele, na verdade, é um ex-amigo. Ah, entendi. Ele Peguei foi legal na comigo. ferida. Que são épocas, entendeu? Entendi. Teve a época dele que ele falou assim, falou tudo isso pra mim, pá. E teve a época que ele deu uma mancada muito feia na minha vida, que eu só desliguei ele, então eu não cito mais o nome dele. Mas teve essa história que ele me ajudou no começo, mas depois foi um dos maiores traíras que já passou pela minha vida. O tamanho dele é muito briguento, ele, né, cara? Imagina, pro seu tamanho você é muito briguento, imagine se fosse alto. Velho, a pessoa chega aqui e eu falo, desce aqui pra você ver, desce aqui. E agora vamos falar um pouquinho... viu, Renanzinho? Agora só pra dar um conselho pro Renan. Tem curso, Renan. Ele falou que ele fez um curso, tem futuro fazendo um curso pra ser comediante. Não precisa ser... Você, você ser engraçado ajuda, né? Pra você ser mais desinibido, pra você se soltar mais.
Mas se você não é, tem curso que ajuda a isso. E o bom do curso do stand-up é que você facilita seu caminho. Você entende todo o cenário. É bom aprender produção também, para você saber o que está fazendo, porque às vezes você sobe num palco, mas você não sabe por que tem um retorno ali para você, você não sabe por que você tem que falar um pouco mais distante do microfone, você não sabe por que tem uma luz de 45 graus na sua frente, você não sabe por que a plateia está grudada no palco, você não sabe nada, você só faz. É bom você entender a estrutura, que te ajuda bastante, e entender o setup e punchline. Já ouviu falar disso? Ouvi falar, mas... O punchline eu te contei na fila do avião, como é que fazia. Foi. O setup você desenvolve a ideia na cabeça da pessoa e o punchline você dá a distorção cômica que gera o riso. Que é o exemplo que a maioria dá, que é tinha um pintinho que não tinha uma pata, foi ciscar e caiu. O tinha um pintinho que não tinha uma pata é o setup. Você criou uma história ali, só que você tem que dar o desfecho. Qual que é a piada? Ele foi ciscar e caiu, entendeu? Esse é o setup e punchline. Você tem que dar a distorção cômica, levando a galera para um lado e tentar quebrar para um outro, entendeu? Entendi. Ó, se você for fazer um curso, já tem o primeiro aluno aqui, viu? Renan Castro. Cortou. Fala de novo, por favor. Se você for fazer um curso, já tem seu primeiro aluno, Renan Castro. Boa, Renan. Eu tenho um curso de produção. De produção eu tenho hoje, acho que uns 67 alunos. No churrasco a gente conversa, patrão. Fique tranquilo, viu? Ok. E agora a gente falou um pouco sobre o mundo da comédia, provavelmente a gente vai voltar para esse assunto, mas eu queria que você me falasse como é que você entrou no mundo do poker, né? Como é que o baralho, o jogo, o poker entrou na sua vida e como é que tá sendo essa jornada? Então, o pessoal sempre me chamou de short stack, mini raise, eu por baixo, essas coisas, sabe? Eu jogo poker há 9 anos, né? Só que eu aprendi mesmo faz uns 2 anos e que eu me interessei mais pelo poker foi há 2 anos. Um cara que trabalhava comigo numa das empresas que eu trabalhei, ele jogava, me chamou uma vez para jogar. Eu comecei a aprender um pouco, um amigo meu me deu mais uns toques, eu comecei. Até ganhei alguns torneios no começo, mas é aquela fase de principiante, sabe como que é, né? Você vai a primeira vez jogar e crava o torneio sem saber para onde corre o baralho. Aí comecei nisso aí. Só que assim, de cabeça mesmo, realmente eu entrei no poker faz uns 2 anos. Em 2023, eu comecei a estudar. Assisti bastante reta final do BSOP, WSOP, assisti bastante coisa. Começou a me ajudar. Tive uns mentores que me deram umas aulas também. E eu colhi um fruto, inclusive, nessa época, porque eu estudei tanto em 2023 que eu acabei me aventurando no BSOP pela primeira vez. Eu joguei a primeira vez, foi horrível, perdi logo no começo, e depois eu joguei um freeze out, o segundo torneio que eu joguei no BSOP foi um freeze out de R$ 1.500 o buy-in, que era 400 mil garantido, entrou 900 players, deu 1.200.000, que foi o garantido. O primeiro colocado ganhava 208 mil, 205 mil, e eu fiquei em segundo colocado, ganhei 129 mil. Então, tipo, para mim, 2023 no poker foi o ano, entendeu? E como é que você enxergou um espaço para crescer como influenciador no meio do poker? Quando você começou a jogar, você falou, não, só quero ser jogador. Qual foi o momento que você virou a chave? Poxa, eu acho que dá para criar conteúdo aqui. Foi assim, eu vi um vídeo de um cara falando sobre o par de valete, satirizando não, ele estava comentando, o par de valete é ruim, par de valete é isso. Até então eu não tinha visto nada sobre o par de valete, nada. Para mim eu só jogava tal, e eu jogava bastante, e igual eu falei, eu jogava por 9 anos, e em 7 anos, para mim o par de valete nunca fez sentido assim de conteúdo, de nada, era só um par ali. Só que depois eu vi um vídeo onde uma pessoa falava sobre o par de valete, falando mal do par de valete, que sempre perde. Eu falei, mano, eu podia levar isso pra comédia. Pegar uma mão que no poker falam mal e começar a satirizar essa mão. Aí eu troquei ideia com o Bandeira e com a Samara, que são donos do clube de poker aqui de Sorocaba, que é o Sharks Poker, e eu falei assim, vamos gravar um vídeo comigo?
No vídeo eu vou querer foldar o vala-vala reto, mas eu não posso porque eu tô no big. Aí vem de limp, eu tento foldar de novo, eu não posso porque veio, só completou. Aí eu vejo um flop onde eu trinco, eu vou fular no turn e vou perder para quadro de 2 no river. Vamos fazer? Vamos. Aí gravamos despretensiosamente e esse vídeo, só em uma rede social minha, bateu 7,2 milhões de visualização. Primeiro vídeo que eu postei. Velho. Isso foi quando? Oi? Foi quando isso? Isso Quando foi foi? em outubro ou setembro de 2023. Foi 2 meses antes de eu ir para o BSOP e meio que quase cravar esse torneio aí. Aí Caraca, lá então tinha foi. alguma pessoa ou outra. Ó, lá eu lembro até que, tipo assim, beleza, foi um dos vídeos mais vistos meu do poker. Teve outros que bateu 2 milhões, 3 milhões, mas esse foi o mais expressivo do poker. Nessa época, quase ninguém me reconheceu, porque esse primeiro vídeo, como eu fui despretensioso, eu coloquei como estilo de jogador de poker mesmo. Eu coloquei blusa, touca, boné, óculos, o fone. Então, tipo assim, meio que dá pra ver só um pedaço da minha boca, assim. Então a galera não me reconhecia. E sentado ainda, com blusa, não aparece tatuagem, nada. Os outros que eu comecei a fazer, igual do jeito que eu tô aqui agora, só com boné e tal, com a camisa do anão do Vala Vala já, repercutiu menos, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões tal, não foi tão expressivo quanto esse, mas fez com que uma galera me reconheça agora. Eu vou nos lugares, ó o anão do Valavala ali, ó o anão do Valavala, ó o anão, Valavala é Fode, Valavala é Fode. Aí pegou, velho, pegou esse negócio e virou um nicho para mim, porque eu tava vivendo de fazer stand-up e de fazer umas publis para algumas empresas de Sorocaba e região. E agora os clubes de pôquer estão me chamando para fazer presença VIP, estão pagando um valor legal para mim, alimentação, hospedagem, transporte, mais buy-in, rebuy, AD1 para eu jogar o torneio. E para mim tá um mundo incrível, porque é o anão do Vala Vala que vai, eles colocam um bounty na minha cabeça, quem me derrubar ganha uma grana, se eu não ganhar nada eu volto com grana para casa, e eu fui para Curitiba, num torneio lá, onde os caras me pagou um valor legal pra caramba, colocaram um bounty de R$ 500 na minha cabeça, e eu cravei o torneio. Caraca, velho. Mesmo com o balde. O balde foi bom, o pessoal tava jogando ficha nos seus peitos. Como? O bounty foi bom, o pessoal tava jogando fichas nos seus peitos. Mais ou menos isso, porque a galera queria me derrubar de tudo quanto é jeito, entendeu? Então, cara, eu tô achando legal pra caramba. Inclusive, uma das reuniões que eu tive hoje antes de vocês aqui, e depois quero bater um papo com vocês sobre isso também, é sobre esse mundo novo que eu tô, que, tipo, eu acho que é legal e único, porque não tem um comediante de stand-up hoje criando conteúdo de pôquer e indo nos clubes de pôquer criar conteúdo para o clube de pôquer. Não tem, esse nicho não existe. É só eu que faço. E se Por aparecer, enquanto. vai ser maior que você, né? Oi? E se aparecer, vai ser maior que você. Exatamente. É Mas eu único vou ser ali. o único, o menor jogador de pôquer do mundo. O short stack da comédia. Renanzinho, você veio só pra rir no episódio, foi? Eu queria falar um pouco, o Valdeci, sobre uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana no poker americano, que eles estão muito acostumados com comediantes no mundo do poker, né? Então tem um cara que eu sou muito fã, que é o Norman Shedd, que ele é o comentarista da WSOP há vários anos, 10, 20, 30 anos, e ele era um comediante, né? A profissão dele era comediante, ele virou um comentarista, obviamente, porque ele entende de poker ali, mas também não é os comentários mais técnicos do mundo, ele é um comediante. E eu acho que eu senti um pouco de falta no Brasil desses dois mundos se conversarem. Se você pegar, sei lá, 5 anos atrás, não tinha ninguém fazendo comédia com poker. Era todo mundo querendo ensinar, querendo ser coach. Não, você vai ter que... Era um outro tipo de abordagem. Então, eu acho que você traz esse diferencial e eu acho que é um caminho que muita gente já está seguindo e deve seguir ainda mais. Porque o poker tem tudo a ver com comédia. Eu acho que não faz nenhum sentido esses mundos estarem separados. Sim, total, total. O poker é uma resenha, cara. Vá num clube de poker
e tente ficar 5 minutos, não, 5 minutos é muito ainda, 1 minuto sem você ouvir uma risada numa mesa. Não existe. Você pode ir num clube de pôquer que tem uma mesa rodando. Você não vai ver pessoas ali sentadas dando risada. É um tirando onda com o outro, dando risada. Então, o mundo do pôquer já é uma resenha em si, entendeu? Então, tipo, para você trabalhar com a comédia em volta disso, é muito fácil, cara. É muito fácil. Eu acho que os dois estão caminhando junto. A gente falou sobre o mundo do poker, o mundo da comédia, e tem talvez um outro mundo que você esteja entrando. Você gravou recentemente com o prefeito de Sorocaba, com o Manga, que é um fenômeno nas redes sociais. E, cara, me fala um pouco sobre isso. E se você pensa em entrar pra política, será que é o próximo caminho do Anão do Vala Vala? Sei não. Será, velho? Imagina só, velho. Imagina os projetos. Vou fazer tudo que está ao meu alcance por você. Não faço nada. É meio um tiririca, pior que tá, não fica, né? Exato, entendeu? Por escadas menores, por mais elevadores. Cara, não é o mundo que eu quero, não. É assim, ó. O prefeito de Sorocaba foi um bagulho legal, porque ele foi um cara que ele não mudou comigo quando as coisas inverteram. Quando ele tinha menos seguidor que eu, ele me chamava para gravar com ele. E eu ia de boa. Tipo assim, eu era o cara para alavancar ele, digamos assim. Não que é exatamente isso, pelo amor de Deus. Não tô falando que eu alavanquei ninguém, não. Nada a ver. Mas, naquela época, eu tinha mais seguidores, então ele me chamava e eu, não, vamos gravar sim, bora. E agora que ele tem 3 milhões, 2 milhões e pouco, né? Já até perdi a conta, agora acho que 3 milhões e pouco. Ele ainda continua me chamando para gravar. E ele fala que gosta dos meus vídeos. E toda vez que eu vou gravar com ele, ele faz questão de falar para a pessoa: você já viu os conteúdos dele? Mano, tem um vídeo que ele fez que é assim, assim, assado, eu morro de rir. Tem um outro que ele fez, então ele assiste mesmo, entendeu? Então ele é um prefeito de Sorocaba que gosta do meu trabalho e a gente acaba gravando bastante junto por conta disso também, entendeu? Mas a entrada na política... Não. Tem uns amigos meus que falou pra mim: Valdeci, se você entrar pra política, você ganha, mano. Você ganha. Vai que você ganha. Tá bom, eu ganho, daí tem um salário de 16 mil por mês lá, e eu vou fazer o quê? Se eu não tenho projeto porra nenhuma. Aí eles falam: não, mas daí você leva a gente cria alguma coisa. Ah, mano, eu vou entrar pra política para criar alguma coisa depois, sendo que eu não tenho projeto nenhum. Se eu bolar algum projeto cultural pra cidade e eu for me dedicar a isso, tá, beleza, pode ser até que eu entre, mas sem projeto nenhum, só para ver depois o que eu vou fazer, eu não vou entrar, não. Acho que a gente pode pegar a manchete, né? Valdeci afirma: tirei o prefeito de Sorocaba da sarjeta. Né? Que ele ajudou. Nada a ver. O cara cresceu por si próprio. Valdeci, assim, a sensação de ver todo mundo crescendo e tu sempre do mesmo tamanho, assim. Próxima pergunta. Respeita o convidado, cara. Não, se for questão à altura, tô bem tranquilo, não tem problema nenhum. Se for questão à parte financeira, também tô tranquilo, cada um tem sua velocidade. Eu sou bem sossegado, cara, não ligo pra essas coisas, não. Pra mim, tipo assim, ó, problema nenhum eu ser anão ou ser baixinho. O que me complica bastante são dores. Eu tenho muitas dores. Não é pra ser um negócio... uma parte sentimental agora do episódio, né? Não é para cair para esse lado, porque eu não odeio mimimi, mas eu tenho muitas dores na coluna e na perna, porque eu tenho falta de cartilagem nas pernas, então é bem embaçado. Então, para mim, hoje, o fato de ser pequeno, para mim, foda-se. O meu maior problema mesmo são dores. É isso. Aí, ó, viu? Viu o que você fez? Você viu o que você fez, né? Viu o que você fez. Acabou. Não, o Ryan tá chorando aqui, velho. Aproveite e fale logo daquele seu ex-amigo que ele aconselhou no começo. Já vamos pro caso de família, né? Tá, deixa eu falar agora sobre a nossa próxima viagem, né? A gente vai pro stand-up do Valdeci, mas a gente também vai pro KSOP GG Poker, né? O circuito mais querido do Brasil, que já tem sua próxima parada confirmada em São Paulo, que eu adoro São Paulo. Eu sempre falo bem de São Paulo, nunca reclamei de São Paulo. No Grand Hyatt, de 4 a 10 de junho. Os satélites acontecem no GG Poker, sempre com pacotes e vagas garantidas. Além disso, todos os dias tem steps de hora em hora ali, para você gastar bem pouquinho para os satélites principais. Transmissões
Parada Contada e toda a cobertura do Mundo Poker estará lá presente. Então tem o link aqui na descrição para vocês saberem mais sobre o circuito. Sigam lá o KSOPG Poker nas redes sociais e acompanhem tudo pelo Mundo Poker aqui através dos nossos criadores de conteúdo e a nossa transmissão. Meu querido Valdeci, queria te perguntar um pouco sobre preconceito, né? Você acha que, de alguma forma, você já teve uma situação chata dentro do poker ou dentro da comédia que tenha passado do limite, ou você acha que esses ambientes são sempre leves e, de alguma forma, não tem espaço para esse tipo de coisa? Cara, na comédia e no poker, não passei por nenhuma situação assim, não. É que nos dois você encontra bêbado chato, né? Que fala um monte de merda. Mas, fora isso, não teve uma situação assim que. Não. Preconceito, não. Uma coisa que aconteceu no BSOP, que eu conversei com eles, porque eles têm, tipo, somos inclusivos, não é adaptação, como que é o nome? Tem inclusão, né? Tem a inclusão, beleza. Você vai num lugar lá que tem as rampas, tem o elevador, então dá para um cadeirante facilmente jogar poker e tal, mas eu sinto falta em alguns locais de ter fila preferencial, para ser bem sincero. Vou dar um exemplo. Na hora de você fazer o seu buy-in em alguns torneios de poker, tem lá o preferencial. Mas numa hora que você vai fazer o rebuy, que você tem que levantar da sua mesa e ir até a ilha, que às vezes tem uma fila de 20, 30 pessoas, não tem alguém ali se policiando a isso. E teve uma vez que eu cheguei pro cara e falei, cara, eu não aguento ficar muito tempo em pé. Você consegue me ajudar? Ele falou assim, não posso passar você na frente de ninguém. Eu falei, tá, eu posso ficar sentado aqui então e você lembra que eu tô atrás daquele cara lá e daí você me chama aqui? Daí ele, pode ser. Aí eu fiquei sentado ali um tempão, parado ali, e aí a hora que veio o cara, aí ele falou assim, agora é sua vez, pode vir. Beleza, o cara me ajudou de alguma forma. Mas eu falei, cara, não é assim, entendeu? Eu fiquei mais assim, tipo, daí eu conversei até com o Marcão lá, que era um dos floor lá na hora, ele falou assim, não, você tá errado, os caras tinham que ter atendido você, porque, tipo, eu sou comediante, então eu não vou reclamar, não vou, tanto é que eu não falei nada até hoje. Eu, tipo, não vou postar lá e os caras não tem uma fila, não sei o que tem. Só que, e se for uma senhora de idade, um senhor de idade, alguma outra pessoa, assim, que possa até ter uma limitação maior que a minha? Tipo, dá uma ajuda pro cara, pô, entendeu? Entendi, não, eu acho que o poker, ele é inclusivo, mas eu acho que talvez o crescimento tão grande precise de uma atenção maior, né? Eu acho que ele chegou num patamar onde tem que ter uma atenção maior em relação a todas as pessoas que estão no evento de poker. Porque se você quer falar que é inclusivo, tem que ser inclusivo para tudo, né? Por exemplo, se for um cara lá que é mudo, tem alguém que se comunica por libras? Entendeu? Ou tipo, mudo é melhor não ir jogar poker? Entende? Então o inclusivo tem que ser inclusivo. Entendeu? Eu acho assim. Mas, enfim, não tô reclamando, pelo amor de Deus, eu amo todos esses torneios, eu não sou do mimimi, não tô reclamando de porra nenhuma, tô comentando um fato que eu acho que dá pra, tipo, se pensar melhor sobre isso se for numa outra situação, entendeu? Eu lembro de uma época, quando eu na 7 ainda, eu nem sei se você trabalhava lá, que a gente recebeu um jogador que era mudo e tudo mais. Eu acho que a gente se comunicava, é um defeito talvez da minha formação, de não saber a língua dos sinais, mas a gente se comunicava pelo celular ali, então ele mandava mensagem, escrevia. Era uma forma que a gente encontrou isso há muito tempo, né? Mas aconteceu mesmo, o jogador foi a primeira e única vez, há uns 10 anos atrás, que eu vi um jogador mudo ali jogando poker. Mas é bem bacana o que você falou, da gente começar a tentar pensar mais nisso, né, Renanzinho? E às vezes também, assim, não tô querendo defender nem nada, mas às vezes pode ter se tratado também de não ter ficado claro a necessidade que você tinha de sentar logo, de não poder... Porque na regra, né? Na regra diz isso, que acomodações especiais podem ser providenciadas, então, tipo, qualquer regra da organização pode ser
modificada para uma necessidade especial. Sim. Então, às vezes, não ficou claro para o cara a tua necessidade de ser atendido logo. Porque Sim. o que acontece muito no poker, Valdeci, é tipo a parada de que tem muito cara que é folgado, tá entendendo? Que quer ser privilegiado, que quer... Sim, poder Então, aquisitivo. O poder aquisitivo pesa mais. Perfeitamente. Então, tipo, às vezes um flow ali se depara com uma situação dessa e às vezes na correria de um evento e tal, acha que é só mais um que tá incomodado porque a fila tá grande. Que nessa situação Sim, não é o sim. caso, entendeu? Mas comum, também não tô cara. defendendo, não sei se Sim, foi sim, esse sim, o sim. caso. Mas eu vejo que é um pouco comum, infelizmente, porque assim, vamos lá, vamos colocar uma equipe de BSOP. Quantas pessoas estão envolvidas numa equipe de um BSOP? Vamos chutar? 300? Por aí. É um número bom? Dessas Sim, 300, vai ter o cara mais culto, o cara que vai ver pelo em ovo e vai tirar o pelo do ovo ali microscopicamente, e vai ter o cara mais puto que nem queria estar lá. Entendeu? Então você vai encontrar tudo. Às vezes você pende para aquele cara que nem queria estar lá, quer ser demitido, que para ele já deu, que não tá nem aí para nada, mas tá lá, entendeu? Então você pega de tudo quanto é tipo, entendeu? Não tô falando que chega a esse nível. Eu tô falando que, tipo, se existe o cara 100%, às vezes eu conversei com o cara que é o 70%, entendeu? Uhum. Perfeito. Muito bem colocada a sua. Eu sou bom em colocar as coisas. Ô, Valdeci, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre seu filho, o Iago. Ele também nasceu com nanismo. E eu queria que você me falasse um pouquinho quais foram, talvez, se você fizesse um paralelo entre o que você passou de desafios no seu desenvolvimento e que talvez ele não tenha que ter passado por ser filho de você, por toda a construção que a gente tem de sociedade hoje. Mas você me falar um pouquinho sobre esses desafios, tanto os que ele precisa passar e os que, cara, graças a Deus isso mudou e a gente conseguiu se adaptar nesse sentido. Eu passei por bastante coisa, né? O preconceito, ele existe, não é tipo a pessoa que fala, eu sofro preconceito, não é, ela não tá sendo mimizenta, é que realmente existe. Vai de como você lidar com isso, entendeu? Eu sempre quis lidar de uma forma mais leve, mais tranquila. E eu tento passar isso para ele também. O bom dele é que é o seguinte, igual eu falei para vocês das dores, né? Porque para mim ser baixinho não importa nada. Só que para ele, além disso também, ele tem muitas dores também, entendeu? Só que eu nasci em 89, ele nasceu em 2017. Então ele tem 2015, perdão, 2015. Então ele tem a medicina está mais avançada hoje, entendeu? Então a gente consegue dar uma qualidade melhor para ele e ele está passando por cirurgia. Ele fez uma cirurgia na perna no ano passado e agora no ano retrasado, ficou o ano inteiro com uma gaiola na perna e agora esse ano ele vai fazer, inclusive nesse mês, que é aniversário dele, dia 17 agora é aniversário dele, vai fazer 10 anos. Nossa. Ele vai fazer cirurgia na outra perna dele também, para ele ter realmente uma qualidade de vida, para ele não passar por boa parte das coisas que eu passei. Por ser baixinho, vai ter preconceito, ele já sofre isso na escola, ele só tenta entender que é as pessoas que estão erradas, isso que eu coloco na cabeça dele. Filho, você é isso que eles estão falando? Não é? Então deixa eles falar, para. Olha o pai aqui, olha o pai que conquistou, olha o pai que o pai tem, vamos por esse caminho aqui. Daí ele também, não, eu sei, eles que estão errados. Então eu tento dar essa visão para ele ficar mais tranquilo. Mas tem os molequinhos que zoam com ele, fica enchendo o saco e tal. Mas, cara, eu acho que ele tá sabendo lidar bem com essas coisas. Ele é um alto astral, dá risada com tudo, brinca com tudo. Ele pode estar morrendo de dor, mas quer correr pra lá e pra cá, quer brincar igual os outros brincam. Então, tipo, cara, eu amo meu filho. É difícil o pai que não ama também o filho, né? Mas eu quero dar o melhor futuro possível pra ele. Inclusive, tipo assim, pra ele eu quero dar o melhor futuro, mas fechei a casinha, fiz... o anão tá castrado, me castrei faz 2 anos, e porque eu não queria correr o risco de colocar outra criança no mundo que vá sofrer, entendeu? Ele já tá aqui, vou fazer o melhor possível para ele, para que ele tenha a melhor qualidade de vida possível para a vida dele, mas eu sabendo tudo que eu passei, eu não quero isso para mais nenhum filho meu, entendeu? Então, vamos cuidar tudo bem, mas não terá mais clones de Valdeci Proença por aí.
De clone já basta o Zig Pepice, né? O nosso narrador, que é idêntico a ele. Depois a gente vai colocar as imagens lado a lado. O Arthur até chegou. Quem é o convidado hoje? É o Zig? A gente falou, não, é o Valdeci. Você tem alguns sósias aí pelo mundo. Você já foi para Cascavel, ali na região do Paraná? Que é a região do Zig ali. Tem não. Então, falam que eu sou parecido um pouco com o Jack Black. Lembra um pouco? Parece. Falam também que eu sou parecido. Falam que eu sou parecido um pouco com o Felipe Neto também. Você parece muito com o Láctea, cara. Com quem? Com o Láctea. É muito parecido. Com o Láctea também. Você viu que eu gravei com ele? Sim. Cheguei a ver lá. Eu achei... Na verdade, quando eu vi o vídeo do Láctea, eu achei que era você. Eu tive até que... Os caras me chamou porque eu era parecido. Aí ele não sabia, né, que eu ia entrar, né? Eu ia entrar como se eu fosse o filho dele perdido por aí. Aí a hora que eu chego, ele tenta me carregar no colo. Irmão, eu sou um anão zipado, príncipe. Eu tenho 70 quilos. O cara tentou me erguer, não conseguiu erguer nada, velho. Por que os caras veem um anão que quer carregar também, ô Valdeci? Pelo amor de Deus, cara. Deixa um recado pro pessoal que tenta carregar anão. Por que o pessoal quer carregar anão, cara? Cara, eu não sei que pira que é essa que o pessoal tem, mas todo lugar que eu vou tem gente que quer que eu tire foto no colo ou me carregando, velho. Teve uma mulher, eu fui fazer um show uma vez em Osasco, e era uma bodybuilder, sabe? Acho que é isso o nome. Forte pra caralho a mulher. Ela me encheu o saco pra tirar uma foto com eu no colo dela. E realmente ela me ergueu assim, me colocou no colo dela, e tirando uma foto, me devolveu no lugar certinho. Eu falei, caralho, que mulher forte da porra, velho. De verdade. Então, mulher até que eu deixo, mas tem uns marmanjos aí que, cagar, velho. Quer ficar me pegando no colo. Não, e detalhe. Fica aí essa dica pra vocês aí, seus filhos de uma... Não vou falar. Quando você... Mano... eu faço show com o João Valho, que é um amigo meu aqui, que eu falei pra vocês, que é comediante. Eu tô do lado dele, o João Valho tá aqui, ó. O João Valho tá aqui e eu tô aqui. A pessoa vem no final do show, olha pro João Valho e fala assim, posso tirar uma foto com o anão no colo? Aí é louco. Pô, vai se ferrar, velho. Eu não sou um produto, eu não sou um item do cara, velho. Pergunta pra mim essa porra, velho. Vai se ferrar, velho. Aí é loucura máxima, viu? Valdeci, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Provavelmente é uma das coisas que vai ser cortada, mas tipo assim, muitos homens têm tara em anã, certo? Tem mulheres que têm tara em anão? Tem. Várias? Graças a Deus. Cara, que sonho, velho. Cara, eu trabalhei numa empresa que eu não vou citar o nome, que tinha uma moça que tava mexendo comigo na hora que eu passava na parte do refeitório lá, né? Ela ficava mexendo comigo. E aí um dia ela chegou pra mim e falou se eu toparia sair com ela. Eu falei, sim. Daí ela falou assim, então, só que eu queria que você saísse comigo e com a minha amiga, porque nós duas temos vontade de pegar um anão. Aí eu falei, eu vou ver na minha agenda. Claro que eu aceitei, né? Cara, que experiência incrível sair com duas mulheres. Puta que eu pariu. Muito bom. Mas tem. Aí, só te perguntar. Peraí, eu não sei se eu vou deixar você perguntar. É esse tipo de sofrimento que o anão enfrenta? É essa dificuldade que você tem na sua vida? É difícil, é difícil. Bacana. Ai, olha, só de lembrar agora me dá uma tristeza. Por favor, não lembre muito. Não lembre muito. Valdeci, queria te perguntar agora sobre o reconhecimento no Mundo Poker Awards, né? Nesse ano você foi indicado como criador de conteúdo ali, né? Como conteúdo e tudo mais. Como é que foi ter essa indicação? Como é que foi a repercussão? Se isso de alguma forma te deu algum burburinho ali entre as pessoas que você conhece, seus amigos, seus seguidores? Sim, deu sim. Muita gente veio falar comigo. O único problema, né, que nessa época eu tava com tanto trabalho para fazer e começou a parada das marcações da cirurgia do meu filho e correria para lá e para cá com grana, que eu não consegui dar a atenção necessária para isso, entendeu? Porque se eu conseguisse, eu ia falar pro público votar, tal. Mas eu fiquei feliz pra caramba, cara, porque tipo, é um reconhecimento, né? Pô, você tem uma ideia, aí você põe em prática essa ideia, faz acontecer.
E a galera reconhece, então, tipo, pô, é muito legal, cara, é muito legal, é gratificante pra caralho. Eu fiquei muito feliz de ter sido indicado, da galera vir me marcando, compartilhando comigo. Eu só não consegui realmente dar a atenção necessária por causa da época que eu tava ali. Mas para as próximas, pode ter certeza, e eu vou vir com tudo, porque a minha ideia é que, pelo menos a nível Brasil, quando pensarem em Vala Vala, lembrar do anão do Vala Vala. Essa é a minha intenção. Porque hoje já acontece um pouco disso. A galera perde, manda um vídeo pra mim. Aê, anão! Filha da puta, perdi com o Vala Vala aqui, caralho. Como se eu tivesse culpa. E outros também. Ô, anão, eu vejo seus vídeos lá que você só perde. Acabei de puxar uma mão com o Vala Vala aqui. Então, tipo, o ganhar ou não ganhar estão relacionados a mim. Então, cara, imagine se eu consigo isso mesmo. É incrível. Porque são duas cartas do poker. Né? Tá aqui, ó. Guardadinho, então. Eu deixo sempre comigo aqui. E é só o ouro e paus que eu posto. Vocês podem perceber, não tem outro Vala Vala que eu posto, é só ouro e paus, que foi o primeiro vídeo que viralizou. E imagine por uma mão do poker, ou no caso, duas cartas, você ser lembrado, cara. É louco, porque qual a chance de, em uma mesa de poker, não vir um Vala Vala em algum momento? Possível. Em algum momento vai vir. E a maioria das pessoas, a maioria não, vai uma boa parte das pessoas, quando vem, lembra do meu vídeo, cara. Então é surreal, cara. É legal pra caralho. Tô feliz pra caralho. Por isso que eu vou me dedicar mais. Eu vou criar mais conteúdo. Inclusive, quando você falou da GG Poker, vocês têm alguma parceria com eles? GG Poker é um dos apoiadores do Mundo Poker, tem divulgação e tudo mais. GG Poker é um parceiro nosso. Ok. Então, enquanto você estava falando da GG Poker, em primeira mão, não sei o que vai acontecer ainda. Pode ser que só fique em conversas. Não sei. Mas Mojave me chamou e falou: salve, mano, te retorno em breve, porque ele quer trocar uma ideia comigo. Eu, na verdade, quero conversar com ele também, e obviamente eu acho que ele também quer bater um papo comigo, para ver se a gente faz uma futura parceria aí de anão do Vala Vala vai ser anão da GG agora. O que vocês acham? Não, mas aí é ruim porque não tem a mão GG, né? Não tem não tem a mão GG. Vai ser o anão do Vala Vala da GG Poker. Aí sim, aí sim. Mas vamos ver, não tem nada concreto, pode ser que não aconteça absolutamente nada, mas eu acho que nada é difícil, é difícil não acontecer nada, porque eu também tô com uma proposta na minha cabeça que, dependendo do que ele falar para mim, eu também vou jogar alguma coisa que possa ser bastante interessante para ele. Massa, massa. Não tenho dúvida que o projeto, o futuro de Anão do Vala Vala vai estar com grandes marcas, com grandes parcerias. Graças a Deus. Queria falar um pouco agora sobre um quadro aqui de finalzinho de episódio, que é o Perguntas do Discord, né? Queria falar sobre o CPC, que não perca a chance de forrar alto no CPC Poker Online, né? Com uma grade semanal de mais de 1 milhão de reais garantidos. Clube focado em recreativos, com central de atendimento 24 horas humanizada ali, né? O ser humano, não é aquele robozinho chato que ninguém aguenta mais falar com o robô. Então baixa o aplicativo pelo seu celular, escaneia o QR Code que está ao lado e venha fazer parte do CPC Poker Online. E o CPC patrocina esse quadro, que é o Perguntas do Discord. Como é que funciona? A gente manda lá qual é o convidado da semana no nosso Discord e o pessoal faz perguntas. E a gente seleciona 3 e o Renanzinho hoje vai escolher a melhor pergunta, que vai ganhar R$100 de bankroll lá no CPC. Então, entre no nosso Discord, participem da promoção e corram o risco de arranjar um bankrollzinho para ganhar dinheiro, jogar lá no CPC. Então, não tem segredo. Venham para o CPC, venham para o Discord e participem da promoção. Então, Valdeci, a gente vai fazer as perguntas do público, né? E para finalizar, e depois o Renanzinho vai escolher a melhor. Então, perfeito. Valdeci, essa é a pergunta do Russo Bill. Valdeci, você consegue identificar como o poker ajudou no seu trabalho de comediante e empresário? E como o trabalho de comédia ajuda nas mesas do poker? Como que é? Se eu conseguir o quê? Você consegue identificar como o poker ajudou no seu trabalho de comediante e empresário? E como o trabalho na comédia ajudou nas mesas de poker?
Cara, eu acho que essa resposta eu tenho que falar tipo, que ambos ajudaram, né? O poker me ajudou na comédia e a comédia me ajudou no poker, porque ambos os lados estão crescendo. As redes sociais estão crescendo pelo stand-up e pelo poker também. Então, quando eu vou num torneio de poker, um cara olha pra mim e fala assim: Você não é o comediante Valdeci Proença que faz stand-up? Pô, sou sim. Ah, legal, não sei o que tem. E quando eu vou no stand-up, o cara olha pra mim e fala assim: Você joga poker também, você não faz conteúdo de poker? Então, tipo, o pessoal do stand-up às vezes me reconhece nos torneios de poker, e quando eu vou fazer um show de stand-up mesmo, a galera do poker já tá migrando para ir me assistir também, que foi o caso que aconteceu em Taubaté, que eu fui lá para assistir para fazer o show de stand-up. Foram umas 12 pessoas de um clube de poker lá me assistir. O dono do clube chegou para mim e perguntou se eu queria ir no clube dele, pagou hospedagem para mim, me deu bain para jogar lá com eles, fui lá, fiz Royal Street Flush no flop, ganhei o jackpot dos caras, foi bom pra caramba pra mim, e tipo, os caras do poker foi me assistir no stand-up, então tipo, os dois agregam, a comédia me agrega no poker e o poker me agrega na comédia, tá muito bom, cara. Pô, bacana. Então agora a gente... Esse Royal tem a ver com mágica, não, da época? Como? Tu nunca conseguiu... Da época que tu fazia mágica, tu trouxe alguma coisa pro poker? Pra estar acertando Royal nas casas alheias? Não, pra isso não. Às vezes eu brinco da mesa, porque eu consigo mostrar de um jeito a carta e eu consigo mostrar a mesma carta de novo, como parece que eu mostrei duas cartas, mas eu mostrei uma só. Então, às vezes eu consigo brincar na mesa do poker assim, eu falo assim, eu tinha as naipado. Daí eu mostro pro cara assim, mostro de novo a carta, o cara fala, ué, mas a outra era de paus e essa era de espada ou as duas eram de espada? Ele fica meio assim, entendeu? Então, tipo, eu consigo brincar um pouco com isso, entendeu? Nas mesas. Mas então fica a dica aí pra colocar sempre mesa com câmera quando o Valdeci for jogar, né? Vamos agora para a pergunta do André S. Valdeci, qual foi a sua maior experiência no mundo do poker? Talvez seja a melhor experiência no mundo do poker. Qual foi, dentro do mundo do poker, a coisa que mais te divertiu? Para mim, tem duas situações. Que eu ir pro BSOP a primeira vez e eu voltar com um troféu para casa. Porque eu acho que... igual o Andreazzi... Oi? Troféu. E o Dindim. Também. Mas olha só, cara, juro por Deus, eu nem lembrei do dinheiro. Perdi tudo no... eu nem lembrei do dinheiro agora. Perdi tudo no pedágio. Não, eu nem lembrei do dinheiro, juro pra você. Eu ia responder duas coisas, mas o dinheiro não ia ser a resposta. Sim. Porque claro que é bom, pra caralho. Mas o troféu, tem um troféu. Eu tenho um podcast e um dos itens do cenário do meu podcast é o troféu do BSAP, entendeu? Então, para mim, foi muito gratificante voltar com o troféu e o reconhecimento, que todo lugar que eu vou, a galera, tipo, uma parcela dela me reconhece falando que eu sou o cara que cria conteúdo tal, que gosta dos meus conteúdos, que legal. E ela entende que eu tô satirizando, mas é uma sátira que eu faço, zoando o Vala Vala, mas é pro bem do poker, não é pro mal. Eu quero que mais pessoas conheçam o poker e mais pessoas venham para o poker. E para esse preconceito de achar que o poker é um jogo de azar. E não, o poker é um esporte da mente. Então eu quero trazer para esse lado. Então eu satirizo, mas no bom sentido. E até agora não tive hater para isso, de tipo, você tá zoando com o poker. Ainda bem que não tive isso. Então, acho que é isso aí. A gratificação de ter ganhado um troféu que para mim foi muito importante. E é a primeira vez que eu pisei no VSOP. O Andreazzi, que fez HU comigo, que ele cravou o torneio, ele estava jogando há não sei quantos anos e foi a primeira vez que ele ganhou um troféu do poker, entendeu? E eu já fiquei em segundo ali junto com ele. Então, cara, para mim só coisa boa. Ô, meu filho, mas se você perdeu pro Andreazzi, você vai empatar com quem, hein, viu? Inclusive, grande abraço pro Andreazzi, a lenda, sensacional, um cara que eu gosto bastante, tá à frente lá do RPSOP. Isso, mas, já cobri. O cara jogava há 10 anos, nunca tinha ganho troféu. Aí você perdeu o heads up pra ele,
É difícil defender anão. Imagine um anão derruba. Puta que pariu. Pra mim ia ser incrível. Eu nunca ganhei, cara. A última vez perdi pro anão, contando a história. Sim. E posso contar como foi a parada? Quando ter uma parada aqui? Manda, claro. O Renan é contador de parada. Eu adoro isso. Vamos lá, Renan. Se liga só. Heads up, né? Porque a gente tá no H1, né? Eu tenho dama 7 de copas, e a gente tá numa dinâmica de limp call, porque ninguém tá sendo agressivo. Aí do nada eu dou aquele limp maroto, né, com a dama 7 de copas, e o Andreazzi faz 3x, e não tava sendo jogado assim, achei estranho, mas dou aquele call porque estamos em H1. Flop, 2, 7 e 9. 2, 7 e 9. Aí eu dou check, ele vende a win. Aí eu tanco e dou call. E ele tem mais ficha que eu. Ele mostra 10, 10. E eu com dama 7. Turn, dama. River 10. River o Pelezão. Deu aquela esperancinha e derrubou. Nossa! E tem vídeo disso. Ai, caramba. Peraí que eu vou lembrar o nome. Eu tenho, por obrigação, Flávio Del Valle. O Flávio Del Valle estava filmando na hora e ele me mandou o vídeo. Eu tenho o vídeo aqui dessa mão aí. E foi a hora que ele crava o torneio e começa a chorar. O Andreas, ele é bem emotivo mesmo. Mas é isso, né? Quando você tava falando a mão, eu falei, o Andreas tem 10-10. Eu estava com essa mão na cabeça. Mas é isso, faz parte. Sim. Agora vamos para a pergunta do Tavim BR, a última. Valdeci, quem nasceu nos anos 90 tem o peso do modelo de vida, de carreira estável que nossos pais viveram, né? Como foi para explicar para a família que você viveria de uma forma diferente? Talvez o humor e agora o poker, mas assim, como é que foi mostrar um caminho não ortodoxo? Então, quando vocês me perguntaram até lá para mandar o nome da mãe e do pai, você viu que eu mandei só o da mãe, né? Sim. Porque o pai mesmo só me fez e deixou eu no mundão aí, né? Então, minha mãe foi meu pai e minha mãe. Cara, minha mãe sempre acreditou em mim, cara. Então, tipo, não tive uma diferença assim, tipo, ela sempre acreditou. Tudo que eu falava que ia fazer, ela acreditava. Ela só não acreditou uma vez que eu falei para ela que eu tinha sido mandado embora de uma financeira que eu trabalhava, e daí ela, para de brincar, porque ela achava que eu ia viver lá para sempre. E eu comecei, mãe, eu fui demitido sim. Para, filho, para de brincar com a mãe. Mãe, eu fui demitido. Aí ela viu eu 2 semanas em casa, ela falou, nossa, você foi mesmo. Eu falei, olha só. Então, aí ela acreditou em mim. Mas, de resto, cara, tipo, ela sempre acreditou, sempre apoiou. Eu não tive essa dificuldade, não, entendeu? Eu tive mais com pessoas próximas, de falar assim, você tá maluco, velho? Você tá bancário, vida estável, não tem como os caras mandar embora, você vai pedir para ser mandado embora, e se não der certo, parará. Mas, cara, eu acho que a vida a gente tem que arriscar, cara. Eu arrisquei muito, eu já perdi muito dinheiro, já tomei muito na cabeça, já tomei calote, muita coisa. Mas é da vida, velho, tem que arriscar. Pô, sensacional. Então tá aí, tá respondido o Tavim BR. E agora eu vou passar a bola para o nosso querido Renan Castro. O momento dele, Silvio Santos vai jogar um aviãozinho de R$100 na mão de um dos 3. Então qual foi a melhor pergunta? Do Russo Bill, do André ou do Tavim, meu caro Renan Castro? É Russo Bill? Russo Bill. É o Como? primeiro. Russo Bill. Russo Bill. Russo Bill e eu sou o Valdeci. Olha só que legal. Russo Bill e o Valdeci. Puta vida. Russo Bill, Valdeci. Foi boa, muito boa, muito boa. Tá, devido à profundidade da pergunta, eu acho que quem merece esse 100 continho dessa vez é o Tavim BR. Aí sim. Muito bem colocada a sua pergunta. Inclusive, ele citou até sobre o pai dele,
que eu ia até perguntar algumas coisas, mas o Vital disse que eu não perguntasse, porque pode ser um assunto delicado. Pode perguntar o que você quiser. Não, agora eu perdi o... Ele me desencorajou, eu perdi a coragem. Eu falei, cara, você tem que aprender a fazer a pré-entrevista, né? Perguntar algumas coisinhas ali. Renanzinho vai Mas eu não aprendendo. ligo não, velho. Meu pai foi um idiota. Não, mas ele não, Pode perguntar o que quiser. ele não preparou. Ele não conseguiu preparar. Eu pensei que, sei lá... Seu pai é anão também? Pode perguntar. Não, meu pai não é anão. Ah, tá. Entendeu agora? Entendi. Não, mas Renanzinho, você foi um ótimo espectador desse episódio, viu? Fui. Parabéns. Maravilhoso. Eu tô muito feliz de... Eu adorei receber você aqui no nosso podcast, viu, Renan? Obrigado. Então eu é acho que é melhor você ficar no papai, eu quero me casar. Vou me afiar, você tem que... Não, quero me casar não, né? Como que é? Eu quero blefar. Lembrou? Aí, cara, você é famoso. Mas é isso, Tavinho BR, a gente vai receber os créditos se o Ryan resolver trabalhar, né? Nosso produtor aí. Ele que tirou 3 cochilos durante o episódio. Eu aqui, teve umas risadas que eu dei porque eu tava olhando pra ele pescando aqui, né? Agora ele tá levantado, ele tá em pé e balançando pra ver se fica acordado. Aí ele acordou, parece que ele recebeu um sonho, falou, pergunta de não sei quem. Aqui eu falei, Ryan, vai dormir que a gente já tá fazendo nosso episódio aqui. E como a gente não teve tanta participação do Renanzinho, a gente vai ter agora o momento de frente com o peru. Como é que funciona? Ele vai te fazer perguntas, a maioria não dá pra entender qual que é a pergunta, aí você vai ter que compreender a pergunta e depois responder. É um quadro super difícil pra funcionar, mas a gente tá dando essa oportunidade pra ele aí, porque ele falou, não, eu vou dar certo isso aqui. Então, agora, meu caro Valdeci, você está de frente com o peru. De frente. Vai. Eu já tive de frente com o peru, sabia? Quando eu fiz 18 anos, eu fui pro exército, eu fiquei na fila, pelado no meio dos caras. Quando eu olhei pra trás, Jesus, amado. Fiquei de frente com o peru. Diga lá. Deixa ele terminar de dar risada que volta, vai. Todo seu o programa. Encher a boca d'água. Ó, vamos lá. Tu já deve ter visto de frente com o Gabi, né? Já. Então é basicamente isso. Eu vou fazer perguntas rápidas, gostaria de respostas rápidas, com as primeiras coisas que vierem na sua cabeça. São perguntas simples, não exigem muita reflexão. E é isso. Ah, mas eu não sou bom nisso, mas vamos lá. Tá. Enfim. Ele também não. Fica tranquilo, tá em casa. Eu me sinto até mais à vontade. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Começando agora mais um De Frente com o Peru com o Valdeci. Valdeci, um lugar pra morar. Uma gruta. Lugar pra viajar. Quê? Lugar pra viajar. Cara, a hora que eu falar que, espera um pouquinho e faz a pergunta, porque tá embolando a minha com a sua. Lugar pra viajar. Não, cara, juro pra você que tá cortando. Não é nem Lugar nada pra aí. viajar, Você tá falando viajar. lugar pra viajar. É. Ah, Tangamandápio. Peraí, deixa eu me ajeitar. Melhor comida. Torta de frango. Ah, como eu queria. Cara, juro pra você que tá cortando, velho. Era melhor você ter mandado Ter mandado as texto, perguntas, né? Verdade. Mas é assim, como eu queria, uma coisa que você gostaria muito. Não ter dor. Cara, às vezes tu pesa o clima das coisas, velho. Você quer passar engraçado. Fala da dor, caralho. Ué, mas é a primeira coisa que vem na cabeça? Você quer que eu pense em 10? É a primeira coisa, filho. Oxi. Tá. Deus me livre. Cara, Cara, você fala muito rápido. Fala assim. Deus me livre. Que aí ele vai entender. É que você fala assim, Deus me livre. Entendeu? Aí multa. Então fala devagar. exatamente, exatamente. Não tá vindo. Tá. Deus me livre. Não. Ó, tá vendo?
Eu acho que é um sinal. Cara, Faz não, a última cara, logo, viu? faz a última. Viu? O do Ítalo tá, eu entendo tudo, o seu não. Faz a última. velho? Porque é dicção, vai. Faz a última. A última. Pra pular logo. Tá. Acabar o sofrimento. Ser alto do pau grande ou anão do pau pequeno? Não, é o contrário, peraí. Ai, velho. Anão do pau grande, melhor. Melhor continuar assim. Anão do pau grande, é isso mesmo. Melhor... Continuar assim? Filho. Só acredito O meu vendo, vai viu? até o joelho, filho. Só que também é o tamanho da minha perna, né? Até o joelho, ó. Então é pequeno, porra. Tá, enfim, é isso. Eu acho Cara, que esse quadro... peço Obrigado perdão. por ter participado Peço do perdão último por esses quadro de fiascos. Frente com o Peru. É a última vez. Não, Renanzinho, não tem condição, Acabou. meu. Pelo amor de Deus. Bom, Valdeci, cara, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal conhecer um pouco do mundo da comédia. É algo que o mundo do poker está muito ligado. Eu acho que você conhece um pouco do nosso perfil. A gente sempre tentou trazer mais leveza para o poker, né? Porque a gente fala sobre essa... você falou, né? Você vai num clube de pôquer, tá todo mundo rindo. Mas a gente sabe que o pôquer é uma profissão para muitas pessoas, tanto dos trabalhadores quanto dos jogadores, e pode ser muito tenso, né? Tudo isso, pode ser cansativo. Então, acho que a gente, tanto o trabalho que o mundo do pôquer sempre se propôs a fazer, e esse trabalho que você vem fazendo é muito importante. Então, eu queria agradecer por você ter, enfim, tirado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e contar um pouco da sua história. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, porque é o primeiro podcast que eu participo de poker, então eu fiquei bem feliz com o convite. Podem me chamar mais vezes, se vocês gostaram, mas sem de frente com o peru, por favor. E foi bem esquisito. Mas eu topo e obrigado. Acho que é mais isso, estou bem feliz com tudo que está acontecendo aí, com esse mundo da comédia com poker. Quero criar bastante conteúdo para esse nicho ainda, inclusive, como existe no stand-up o enfermeiro sincero que faz piadas para a área da saúde, existe o Marco Cirilo, que é um cowboy do humor que faz stand-up para sertanejo. Valdeci Proença irá escrever piadas sobre poker e em breve estará fazendo shows em clubes de poker. Aí sim, coisa linda. Então, Valdeci, queria só que você deixasse um recado aqui, né? Primeiro agradecer o Renanzinho, pode se despedir aqui, agradecer o pessoal. Valeu pela participação, Renan. Obrigado, viu, Valdeci, por ter sido responsável pela minha demissão e dizer que foi bom o tempo que eu passei aqui. Parabéns pelo seu trabalho, sou grande fã seu, cara, gosto muito de você e vou ter a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente em São Paulo e ainda comer carne de graça. No churrasco, pô. Esquece. Isso. Tá. É que ele falou São Paulo, mas tudo bem. É o estado. Aqui ele é o pessoal de longe, entendeu? Tudo é São Paulo, entendi. Tudo é São Paulo. Pra ele passou da Bahia a São Paulo. Tudo é São Paulo. Ok. Queria agradecer a sua participação e onde é que o pessoal pode te encontrar, pode ter acesso ao Valdeci nos próximos... Quem quiser ter acesso ao Valdeci, além do Mundo TVcast. Boa. Eu tenho uma página no Facebook que é Brancadineve, brincadeira. Valdeci Proença Oficial no Instagram, TikTok e Facebook. Valdeci Proença Oficial. E no YouTube o canal é O Maior Anão do Mundo. E tem um podcast também que é Toca do Anão, mas está bem no início ainda. Tô finalizando cortes ainda, que vai ser o meu foco. Mas quem quiser acompanhar também, pelo menos uma vez por semana, sai um episódio novo do Toca do Anão Podcast. Tem até uma dica de quadro, de frente com o anão. Tem dado super certo pra gente aqui. Ideia de quadro, de frente com o anão. Vamos fazer. Eu e o Renan. É o sucesso aqui. É o sucesso aqui no nosso podcast. Eu percebi. Então é isso, muito obrigado pela participação. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, CPC, KSOP, GG Poker, o Insight Poker Team e também o Instapay. Sem eles nada disso seria possível. Próxima semana tem outro episódio. Sigam a gente nas redes sociais, deixem um like, comentem. Muito obrigado a todo mundo pela audiência e até a próxima.